Programa Ponto de Encontro. Muitas dicas de saúde, educação e cultura. Volto aqui com a doutora Maria Vera Lúcia Barbosa. Ela é psicanalista, já participou do nosso programa, uma excelente profissional, um presentão que Cacoal ganhou, não só Cacoal, né, mas especificamente também a Facimed, né, como docente, né? Você está dando aula lá na Facimed, tá? Eu estou dando aula. Que presentão que a Facimed ganhou, hein? Obrigada, José. Poxa vida. Bom, doutora Vera, eu queria logo de cara, nós passamos uma semana muito triste, né, tristes aí. Quem tem filho, principalmente, sabe do que eu estou dizendo. A morte da Eloá, né, aquela jovem de 15 anos, todo mundo revoltado, o país inteiro mobilizado, emocionado com o fim trágico desta menina. Eu sei que não estou pedindo até para você fazer um diagnóstico, que isso é difícil, impossível fazer. O tal do Lindenberg lá, eu como pai, estou na situação que eu quero matar esse cara, né? Mas, por outro lado, nós temos os direitos humanos que a gente tem que analisar também. Não sabemos exatamente o que levou esse rapaz a cometer esta... como é que eu vou dizer? Essa desgraça mesmo, né? O que você me diz? O que pode ter levado esse rapaz assim por alto? Eu sei que você tem dados, os mesmos dados que nós temos como telespectadores, né? Mas dentro da psicanálise, como você poderia avaliar isso? Então, Josmar, é complicado a gente estar avaliando, né, um caso pelos dados que a gente tem de mídia. Até porque a gente sabe o festival que às vezes a mídia faz em cima dos eventos. Claro que também não dá para justificar isso que esse rapaz fez e achar que é uma coisa normal e lidar com isso como se não fosse nada. Como você mesmo disse, principalmente para quem é pai, né, queremos todos enforcá-lo, né? Estamos todos no papel de advogado de acusação aqui, né? Então, estamos todos tentando fazer isso. Mas é um ser humano e a gente precisa realmente pensar, tentar levar em conta o que aconteceu com esse ser humano, para que ele se tornasse uma pessoa capaz de uma atrocidade dessa, de tamanho, né, tão grande, tamanha repercussão, inclusive, né? Foi algo tão grave, tão grandioso do ponto de vista da gravidade do que ele fez, que tem essa repercussão que a gente está vendo aí. Como outras. E como outras que a gente nem fica sabendo, né? Sem dúvida. Então, isso tem acontecido muito o tempo todo. E a gente julga pelo momento presente, pela emoção de pai, pela emoção de... Nessa situação, sem querer cortar você, ele está passando por uma avaliação agora, tal. O Estado oferece um suporte eficiente de avaliação nesses casos ou não? Boa pergunta. É o que eu também perguntaria. Gostaria muito de saber, porque eu imagino que esse rapaz, vejo nele uma pessoa doente, né? Então, eu acho que ele pode ser olhado como um ser humano que tem algum tipo de estrutura e de personalidade muito complicada. E, no caso deste, simplesmente aprisionar ou qualquer coisa desse estilo, eu não acredito que possa beneficiar nem a sociedade, nem ele. Se ele volta para a sociedade em algum momento, ele certamente, né, não vai voltar melhor do que ele está entrando na prisão. Porque a cadeia, na verdade, o presídio é uma faculdade hoje em dia né, de criminologia, né? Eu costumo até dizer que às vezes as pessoas entram lá doentes e saem marginais, né? Sem dúvida. O ideal seria se o Estado tivesse um acompanhamento, um resgate, né? Fizesse um resgate desse cidadão, né? De alguma forma. Mas não existe nessa... Então, a minha pergunta é até que ponto... Talvez inicial ali, está passando por uma avaliação, se tem problema, se não tem problema, tal. Mas para por aí também, né? É jogado lá dentro, eu acho que a gente fica muito motivado pela emoção, né? Emoção da situação, emoção da raiva, emoção do momento e fica nessa bola de neve e deixa de olhar a coisa mais profundamente. Então, mais profundamente, o que está sendo feito com relação a tudo isso? Acho que as pessoas devem estar muito revoltadas, muito decepcionadas com o que aconteceram, mas o que vai ser feito para evitar que isso volte a acontecer? Não só com esse rapaz, como com outros casos. O Estado, é isso que você perguntou, o Estado tem um investimento nas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, no sentido não só da prisão e da condenação, mas no sentido da averiguação, de uma análise do caso, da patologia, se é ou não uma doença, se tem ou não um tratamento, se tem ou não um investimento no sentido de uma tentativa de recuperar esse ser humano. Porque é um ser humano.
Sem dúvida. Né? Parece que não, parece monstruoso o que ele Mas, fez, enfim, mas é um ser humano. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto com você, né? Porque eu, como pai, né, tal, a vontade que eu tenho mesmo é de matar esse cara. Eu acho que você também, que está em casa. A gente tem, né? Todos nós temos, né? Mas não dá para Mas quem mexe com essa parte, nessa área tua, na parte de psicanálise, tem que ter um equilíbrio e analisar, né, os dois lados de uma forma equilibrada. Né? Eu só queria fechar esse assunto dizendo que, se a gente está indo fechar, que eu acho que mais do que avaliar, acho que o Estado, mais do que avaliar, acho que era necessário, é um tratamento mais prolongado, né? Mais duradouro, mais aprofundado. Eu acho que avaliar agora, no momento, né? Só e depois deixar isso adormecer, não acho que vai levar a um lugar muito decente. Eu acho que tem um investimento maior a ser feito. Esse é meu questionamento. Não sei se na prática, né, isso é feito realmente nesses casos. É isso aí, mas vamos deixar a justiça, bem ou mal, está nas mãos da justiça agora, né? Vera, você tem vários trabalhos aí, que nem dentro da Facimed, está com a sua clínica, que ficou, né, show de bola a sua clínica, até a gente está mostrando as fotos aí de um dos seus atendimentos, ficou bem aconchegante, né? A sua clínica lá de psicanálise. Você está entrando com um trabalho aí novo na parte parte vocacional, né? Não é? É isso mesmo? Exatamente, orientação, fugiu a palavra. Orientação vocacional. Todo jovem chega ali seus 17, 16, 17 anos e não sabe o que vai fazer da vida. E é justamente nessa fase que a gente tem que tomar decisão. Vou fazer vestibular para isso, ou fazer vestibular para aquilo. Já até contei aqui, uma, duas vezes, sei lá quantas vezes, tem uma prima minha que se formou em medicina, deu 3, 4 meses depois, fazendo residência, falou, não é medicina que eu quero, agora eu quero arquitetura. Entendeu? Terminou, e hoje, né? Pelo menos. E hoje ela faz arquitetura. Hoje ela é arquiteta e uma grande arquiteta lá em Londrina. Entende? E é médica formada. Quer dizer, são 6 anos que se passaram para evitar esse dissabor, evitar essa perda de tempo. Né? É interessante fazer um teste vocacional como esse. Olha, o trabalho de orientação vocacional, orientação profissional, que a gente faz com base analítica, ele é um trabalho diferenciado. Ele não é um trabalho só de simples testes e a curto prazo. É um trabalho, vamos dizer, de médio prazo, porque ele vai de 3 a 6 meses, principalmente quando ele é feito com um grupo de adolescentes. É um trabalho que a minha ideia é essa, está oferecendo exatamente nas escolas, nos colégios de 2º grau, para que a gente possa estar fazendo um trabalho mais pontual, mais atencioso, portanto, é um trabalho mais demorado, de 3 a 6 meses, como eu disse, por aí, para poder estar fazendo várias avaliações. O que leva também esse jovem a fazer essa escolha? Ele está pautado em quê ao escolher? É difícil fazer escolha. Ele está abrindo mão de muitas coisas, embora ele vá também ganhar outras coisas. Mas é sempre difícil escolher. Há sempre influências muito grandes de familiares, de condições de trabalho, de questão financeira. E, às vezes, em função disso, vou fazer medicina, porque a medicina dá dinheiro, dá status. Né? Pode ser essa a razão da escolha desse jovem. Então, não tem nenhuma motivação interna. E ele vai acabar não dando conta. Eu acho que não é a profissão que você exerce que vai te dar sucesso e dinheiro e status. Não é a profissão em si. É a maneira como você exerce essa profissão. Então, seja qual a profissão, se você faz com prazer, escolheu e faz com dedicação, você tem muito mais chance com a profissão de renome que você escolheu por questões de fora para dentro, né? Eu acho que o segredo do sucesso está exatamente aí, né? Eu acho que é gostar do que faz. Né? Independente daquilo. Você fala, mas essa área está meio saturada. Eu acho que a partir do momento que você gosta mesmo 100% daquilo que você está fazendo, o caminho para o sucesso não fica tão complicado, não. Acho que a gente não pode abrir mão também agora, né? Também não podemos ser tão sonhadores a ponto de negar, né, a saturação do mercado, a dificuldade que hoje é para o jovem trabalhar e ganhar dinheiro. Eu acho que a gente precisa preocupar bastante, isso tem sido muito abordado na questão das avaliações, das orientações profissionais, é isto. Dá para conciliar prazer, realização com o mercado de trabalho? Encontrar dentro do mercado de trabalho, porque hoje as profissões são inúmeras. Então, na verdade, é uma balança. Você tem que analisar os dois lados para poder chegar dá para conciliar? Numa decisão. Dá, porque hoje a oferta é muito grande, né? Nós estamos mais um século atrás, onde era medicina, filosofia e matemática, né? Hoje nós temos uma oferta enorme de profissões que dá para atender. Dá para fazer a satisfação na realização profissional e atender o mercado de trabalho. Conciliar isso. E o que você indicaria, assim, por exemplo, para definir? Porque é um processo para se definir exatamente o que a pessoa, o que o jovem quer seguir, né?
13, 14 anos, está se formando essa tendência aí, você acha que já é uma fase boa para se fazer uma avaliação? É muito cedo? Tem que esperar mais ou menos até os 16, 17 anos? Em relação à faixa etária, para se definir, para ajudar um adolescente como esse a definir a sua profissão, existe uma data certa, uma idade certa, melhor? Olha, eu acho indicação? Que não dá para a gente deixar muito para cima da hora, porque deixa o jovem muito ansioso. Então, algumas pessoas me disseram, vamos fazer agora correndinho aí, em outubro e novembro, uma avaliação profissional, orientação para quem vai prestar vestibular agora. Dá para fazer isso? Dá, sempre auxilia. Mas o ideal é que você comece a fazer isso com um pouco de antecedência. Eu acho que quando o jovem está no segundo ano do segundo grau, né? Não no terceiro ano, mas no segundo ano. Eu acho que no segundo ano, talvez no começo do terceiro ano, é um bom momento, porque é um momento que ele ainda tem um tempo para fazer com calma, para repensar a sua escolha, né? Para poder buscar um trabalho mais aprofundado de terapia mesmo, psicoterapia, de análise, para poder lidar com as questões que o está levando a esses conflitos, para poder chegar a uma decisão mais segura. A gente deixa para a última hora, sempre vai ajudar, sempre vai auxiliar. Não vuma dizer que se a gente fizer uma toque de caixa agora, um trabalho de orientação com esses jovens que vão prestar vestibular, que não ajude. Mas não é o ideal. Né? O ideal é fazer com tempo, fazer com calma. Então, eu acho que o momento ideal é quando ele está no segundo ano do segundo grau. Eu vejo um profissional que nem você, ajuda, na verdade, a gente se descobrir. Que você não vai me dar a chave da minha felicidade, a chave para o meu futuro, não é? Você vai me ajudar. Infelizmente, não posso. Você vai ajudar, por exemplo, se eu vou fazer análise lá com você vai ajudar. Essa chave está dentro de mim, não é? Vamos usar o simbolismo aqui. Essa chave está dentro de mim. Então, eu que tenho que descobrir onde é que está essa chave, né? Você vai me dar os caminhos, vai me dar as orientações, as dicas, mas quem tem que descobrir onde está essa chave sou eu. Não é por aí? Eu acho que, até analisando, puxando aí, aproveitando a deixa, né, que nem, quanto antes um adolescente desse buscar, né, se descobrir, ele mais cedo ele vai definir certinho o que ele quer da vida. O que vai levar esse adolescente a escolher uma profissão são inúmeras questões. Parece simples, é questão da profissão que eu vou exercer. Não é verdade. Tem questões anteriores que o levam a escolher esta profissão que ele vai exercer. Né? Questões estruturais, familiares, sociais, tem várias questões que levam. Fazer o adolescente, ajudá-lo a refletir sobre isto, eu acho que é muito interessante. Quanto antes, melhor. Até porque é isso que você está dizendo, né? Eu vou usar uma outra analogia, não a da chave, mas eu costumo usar isso sempre. Mora dentro da gente um estrangeiro. Né, que é um desconhecido nosso. A gente não sabe, né, não conhece, não sabe dar conta das coisas que a gente faz, porque é o desconhecido que toma conta. Então, na verdade, que a análise vai ajudar, bem como a orientação vocacional vai ajudar, o jovem também é nesse encontro consigo mesmo. É conhecer, né, esse estrangeiro que mora dentro, para poder ter com ele um contato mais real a partir do momento que você o conhece. Isso a gente falou aqui em relação ao adolescente, mas todas as idades, tem pessoas que não têm bom relacionamento em casa e precisa se descobrir de alguma forma. Né? Eu acho que a análise seria o caminho interessante. A análise é o caminho para o até para você administrar até o seu dia a dia, aquela pessoa estressada, aquela pessoa que às vezes não consegue organizar o seu trabalho com a sua vida pessoal, não é? A profissão, com a vida pessoal. Aquela pessoa que não sabe o que sente, né? O que eu estou sentindo? Tudo que a gente não sabe o que a gente chama de angústia, né? Tudo que a gente sabe dar nome. Então, estou angustiado, o que é? E mesmo aqueles que acham que sabem, porque na verdade nós somos um ser assim misterioso, né? Complexo, complexo, a gente passa a vida inteira tentando se conhecer e morre, na verdade, às vezes, sem se conhecer o suficiente. Não, a gente nunca se conhece o suficiente. Por que eu estou sentindo isso? Né? O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu sou assim? Exatamente, então, essas são questões que a gente só pode responder a partir do momento que a gente começa a se conhecer e saber por que a gente é assim. Verdade. E age assim. E aí vem as mudanças, né? Que mudanças? Eu vou mudar o meu paciente? Não. Eu vou ajudá-lo, à medida que ele se conhece, fazer as suas escolhas, as suas opções. Quero continuar sendo assim? Vou aprender a gostar e valorizar o que eu sou? Ou vou fazer algumas mudanças nisso que eu sou? Para o adolescente, na orientação vocacional, eu acho que isso também é válido no sentido da escolha. Por que estou escolhendo essa profissão? Né? Levá-lo a refletir sobre as causas da escolha. E aí poder tomar uma decisão mais segura. Né? E se for necessário, se a gente
detectar isso no processo, então ir para um processo de análise É um mesmo, se for o mosquitinho, ele está caso. precisando de análise, esse mosquitinho aí, está incomodando você. Então, no caso, a gente levar esse adolescente mesmo um processo de análise, para que ele possa se encontrar melhor, resolver melhor seus conflitos. Então, resumindo, todos nós deveríamos fazer análise. Isso aqui, ó. Como eu disse no começo, presentão que Cacoal recebeu, né? A gente tem que, no bom sentido, usar e abusar dessa profissional aqui e tentar melhorar a vida, o cotidiano de cada um de nós, tá bom? Vera, eu queria ficar mais tempo conversando com você, sabe? Porque eu acho que um programa só é muito pouco para a gente conversar. Eu volto. Você volta? Volto. Posso contar, né? Pode contar, eu então, volto. Tá bom, ótimo. Também gosto muito de vir aqui.